Acabei de mandar um convite para o Padre Hélio. Padre, Oi, olá, boa noite. Deus abençoe, deu certo. Ah, que bom. Foi fácil? Foi, apareceu a palavra solicitar. Ah, sim. Foi bem Tá aqui, rapidinho mesmo, né? Que bom. deu graças a Deus. Que bom. O pessoal vai começar a entrar agora. Isso, estou me E organizando aí, aqui para parar. isso. Vou mandar aqui alguns convites. Aí a Isso, gente já dá seguimento. beleza. Maravilha, tô no tripé aqui, pus um melão atrás aqui pro celular. É E verdade, segura bem aí? tem um melão aqui. Não acredito. Só o senhor mesmo, viu? Oi, Giovana, seja bem-vinda. E segurou bem o melão? Tá rodando aí, não? Oi? Não tá rodando, não? Segurou bem o melão? O melão tá, aqui na frente tem um caderninho que não tá segurando, para ele ficar paradinho. É, nós vamos conseguir. Tá, ajeita aí. Opa, agora deu. Só não Ótimo. posso subir, né? Tá ótimo assim. Tá. O meu suporte, sabe o que que é? Ah, É aquele suporte de colocar papel toalha. tem que Segura virar. direitinho. Oi, Muito bom Nilza, ele. boa noite, seja bem-vinda. Padre, eu separei algumas coisas aqui para o senhor nos orientar, tá? A gente vai falando sobre isso depois, mas eu não quis fazer nenhuma pesquisa, eu estou aqui crua de tudo, do pouco que eu sei. É mais para o senhor nos orientar mesmo, todos nós juntos, para aprender como fazer o uso do sacramental da forma correta, né? Para a gente não fazer o que não convém e achando que está fazendo o que é certo, ou vice-versa, né? Ou deixar de usar, sendo que é algo que está favorável, que a igreja aprova e está ali para o nosso uso, mas a gente não sabe, né? Acaba não usando. Então, Uhum. eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo é importante a gente falar sobre isso. E aí eu separei algumas coisinhas, trouxe, tem óleo, Certo. dá para ver, né? Zoinho, Tem o joinha, ó. Sal, sal. sal. Aí eu tenho aqui também a água, Uhum. né? Tem a água. E tem um que esse eu confesso para o senhor que eu ainda tenho dúvidas, né? Que é, por exemplo, quando a gente participa da missa de Santa Teresinha, tem as rosas, Sim, que recebem a bênção, que se torna o sacramental, é isso? sim, também. Se Hum, toda bênção se torna um sacramental, é, né? Só não, por exemplo, a bênção da missa, bênção final, está dentro do sacramento da Eucaristia, né? é. Toda forma de bênção, ela se torna um sacramental. Por exemplo, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, se torna um sacramental, uma bênção. Parou aí? Oi? Parou? Ouviu? É. Travou, mas tá voltando. Travou ou voltou? Eu não sei Agora até onde você voltou. ouviu. Então volta aí a Ave Maria. Não deixa de ser as nossas orações cotidianas, não deixa de ser um sacramental. É uma Hum, forma de pedir bênção, de abençoar, né? entendi. É, isso em toda uma forma do sacerdote abençoar e até de um leigo. Hum, Também, em algumas circunstâncias, ele pode invocar a bênção. Na realidade, ele invoca a bênção. O aham, padre abençoa, né? sim, O leigo, ele invoca a bênção e se torna um sacramental. Por exemplo, a refeição da família. sim. Estamos reunidos. Abençoa, Senhor, os alimentos que vamos partilhar. Então você só não faz o sinal esse, mas faz esse sinal. Mas não Hum, precisa ser um sacramental da igreja. entendi, entendi. Uhum. Interessante. É isso. O catecismo da Igreja Católica fala um pouco, né? Os números 1667 até, deixa eu ver aqui, o 1676, tem um resumo, apresenta um pouco sobre as bênçãos, né? Aham, Por que é sacramental,
qual é a diferença do sacramento para sacramental, né? Nós temos o sacramento da igreja. Quem instituiu os sacramentos? Jesus Cristo, de certa forma. Quem Aham. instituiu os sacramentais? A igreja de Cristo. Então, é quase que seriam os frutos do sacramento, É. né? Seriam os frutos do sacramento. Nós celebramos aquilo de bênção, né? De bênção dos sacramentais. Então, tem uma fórmula, tem um sinal. Então, são os sacramentais. E é bonito entender um pouco essa diferenciação de sacramentos. E É. sacramento da igreja, sacramento instituído por Nosso Senhor, desde o batismo, né, até o crisma, a unção dos enfermos. Ele não depende muito da nossa fé. Eu vou receber a Eucaristia na missa, sem acreditar que ali é a Eucaristia. É um problema seu. A igreja está dizendo que é. Entendi. Acabou. Não tem conversa. Foi Cristo que instituiu, Aham. então já não Independe da precisa. minha crença, né? Eu não preciso acreditar. Eu sou batizado, aquele que batizou virou evangélico, então agora está vivendo uma outra fé. Mas o sacramento está ali, no batismo, na vida dele. É como cravado, não tem como mudar. Então não depende Entendi. muito da fé do outro. Já o sacramental, sim, deve depender muito daquilo que eu creio, né? E que pode ser um fruto na minha vida. O sacramental, ele precisa necessariamente que a pessoa compreenda isso. Não como um amuleto, por exemplo. A rosa. A rosa eu posso querer. Não, essa rosa foi abençoada, eu vou deixar aqui na minha frente, porque alguma coisa vai acontecer. Não. Você tem certeza dessa bênção, mas não é ela, a rosa, mas a sua fé que depositada nessa situação que você vai fazer, por exemplo, que a rosa não fique com você, fique com outra pessoa, né? Como é a Entendi. rosa. Então, tem gente que reclama, eu vou pegar a rosa de Santa Terezinha, travou mais um pouquinho. Não, aqui tá tranquilo. Tô Tá ouvindo bem. tranquilo? Deu Tá. uma rodadinha, né? Tá Não, bom. mas tá tranquilo. A rosa de Santa Terezinha, às vezes as pessoas pegam, não vou dar para ninguém, é para mim, porque eu preciso. Mas não foi isso que... Não é esse o sentido. Então a pessoa usa como um amuleto. Entendi. Não se torna um sacramental para ela. Então não tem efeito. Mas quando ela entende que esta rosa precisa ser entregue para uma outra pessoa que precisa e que na graça de Deus ela vai receber uma rosa também, aí se torna um sacramental. Como a água, Entendi. o óleo, né? Todas as bênçãos que a gente recebe. Então, se, por exemplo, eu vou na missa, aí pego as rosas de Santa Terezinha, abençoa, né? E eu trago para casa e eu coloco no altar. Por exemplo, para Santa Terezinha, em algum canto da casa. Não tem a mesma finalidade. O sentido da devoção, não. Santa Teresinha, ou se pede que a tradição diz que quem recebe a rosa de Santa Teresinha, do Menino Jesus, alcança a graça. Não aquele que comprou ou que pegou do seu jardim a rosa e pôs lá no altar. Agora, é um mistério, é uma questão de fé também, né? Se ela sabe dessa orientação, então ela vai fazer para passar a rosa para alguém. Agora, se ela não sabe, se ela não foi ensinada sobre isso, até mesmo o sentido ali de estar no altar dela, pode ser especial. Então, alguma coisa pode acontecer, né? Uhum. Mas, a partir do momento que ela já tem conhecimento que é assim, aí, se ela não faz, realmente não tem muito valor ali, vamos dizer Eu assim, entendi. Eu né? entendi. Então, tem o sentido e a finalidade dela, né? Senão ela vai ficar somente uma rosa que está decorando o ambiente, mas não está Ex tendo a finalidade dela. Exatamente. Ramos, a bênção dos ramos que tivemos aí. As pessoas Ah, eu põem ia na pegar porta. o nome e esqueci. Eu ia colocar um aqui também, esqueci. A pessoa pega na casa dela, e eu já falei isso em homilia, e alguns dizem que você põe na porta da sua casa para livrar dos raios. Eu já Então, ouvi isso falar isso também. Minha é, sogra uma, falou isso. é algo bem tradicional, de tradicionalismo,
mas não é algo que está dentro da tradição da igreja, por exemplo. Não é. Aham. Nos é para ser abençoado, para que você leve para sua casa. Então, E sabe o que 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 ela me falou? ele possa se tornar cinzas. Ah, entendi. Então, eu não sabia, assim, nunca nem tinha escutado falar, né? Mas ela me falou que ela guarda o ramo, tá, do domingo de Ramos, né? E quando tá tendo, por exemplo, tempestade, ela tem medo, ela queima, ela coloca e põe para queimar, como se fosse um incenso, e ela põe para queimar. Eu falei assim, eu nunca ouvi falar isso. Acho que Nem são eu. crenças populares, né? São crenças Então, populares, talvez. não tem nenhum mal, entendeu? Mas não é isso que é ensinado pela Aham, igreja. Apenas para aquele momento vou simbolizar a entrada de Jesus em Jerusalém, com aquele povo com palmas nas mãos, cantando a Zona Rei. Né? aham, E Eva torna-se um sacramental, tem o seu sentido de fé. Normalmente o povo deveria guardar isso e entregar na igreja antes da quaresma, para que a paróquia preparasse os ramos, as cinzas, para a quarta-feira de cinzas. Né? aham. Por isso que a gente guarda bastante, porque a gente sabe que não volta mesmo muito. Para guardar. E Mas não eu tem nunca nem problema. ouvi falar que, no caso, nós poderíamos devolver para a igreja. Eu não sabia. Tanto que esse ano eu usei bastante aqui em casa, né? Até mostrei para o senhor, eu usei bastante. Usei na fachada da casa, eu guardei, né? Mas eu fiquei pensando, e agora, né? Eu guardo até o ano que vem, o que que eu faço, né? Não, não sabia realmente o que fazer. A gente começa um pouco antes da quaresma, a gente começa a pedir para o povo. Nos avisos da missa, traga os ramos para a gente confeccionar as cinzas. Todo ano é assim. O ramo Entendi, abençoado do ano passado é para confeccionar as cinzas do ano seguinte. Não é entendi, isso? entendi. Isso aí. Então, e Ó, aqui, pode tem falar, gente cara. entrando aí. Tem gente entrando aí. Quem é? Tem. Ó, a Nena, que é do projeto, entrou, pediu a bênção para o senhor. Deus abençoe, né? Tem o pessoal também, Rafa, né, Martins. Sejam todos Rafa. bem-vindos, boa noite. Helena, Maria das Graças. O pessoal entrando aí. Muito bem. Deus abençoe a todos. Podem Amém. lançar as perguntas. Se eu não souber, eu digo não sei. Mas eu respondo todas. Não sei. Pelo menos a resposta tem. É Tá isso aí. bom? Ó, o assunto, eu Vanessa, sei. seja bem-vindo. Quem mais entrou aí? Maria Vanessa, Cida, Vanessa. isso. Aqui entra uns, eu não sei se é no meu, como, eu não entendo essas coisas. Eu também Mas, sou nova nisso aqui. Uma hora a gente chega lá. mas tá dando certo, tá Tá, dando tá para indo. Uma trabalhar outra direito. pergunta, padre. O pessoal Hum, confunde muito e tem até um certo receio, eu confesso que eu também tinha esse receio, quanto ao sal bento, né? Justamente porque secularmente as pessoas usam com outra finalidade, né? Com outra crendice. Mas dentro da Igreja Católica usa-se, né? O sal, é aqui, né, que eu trouxe, ó. O sal isso. bento. E tem a questão também do sal fino, do sal grosso, né? Da crendice popular. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouco sobre essa questão do sal. Sim. Bom, o Saulo nos reporta a Eliseu, né, no Antigo Testamento, o missal que está embaixo aqui do, do, do celular, não vou poder pegar para ler. Eu devia ter O suporte. como suporte. Mas lá tem uma oração de bênção do sal, né? Existe coisas assim, existe um rito antigo da bênção e do exorcismo do sal. Eu estou fazendo uma vez por mês nas missas de terça. Sim. Não lembro qual missa que é. Então a gente abençoa a água, o sal e o óleo. O sal, seja ele grosso, seja ele fino, então ele é o sentido de dar sabor às coisas, né? Então ele tem um sentido de exorcismo. Então existe um rito antigo com uma oração muito grande sobre o sal. E existe no missal uma mais enxuta, né? É. Então, com o mesmo sentido, de afastar para longe de nós todo tipo de inimigo. Às vezes as pessoas pedem, para, abençoa o sal aqui para mim, abençoa. Eu posso abençoar, né? E aí a dúvida, às vezes, do sal das pessoas é onde que eu uso? Então, existem duas possibilidades, né? O sal é o que dá sabor,
Sim. dá um gosto. Então você usa no alimento da sua casa, né? Então você pediu para abençoar, você vai usar ali. Existe outro rito que a gente faz na missa, que é a bênção do sal, e no próprio missal romano apresenta a mistura do sal e água. Sim. A água benta, ela serve para beber, ela serve também para pôr nos alimentos, mas ela, sobretudo, ela tem um sentido especial de aspersão, de aspergir. As pessoas às vezes falam, mas tem que chamar o padre aqui na minha casa para vir aspergir. Não, você pode aspergir. Você não Uhum. tem que abençoar a água. O padre abençoa a água e você faz a aspersão na sua casa. Pode-se fazer a mistura de sal e água, né? Quando o padre diz, passa-se essa mistura de sal e água igualmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E põe ali o sal sobre a água. Aí já não dá para beber, acredito. Então, a gente pode Mas deve ser muito bom. alguém gosta de água salgada, né? Isso é Aham. só na praia. Nem na praia o povo bebe água salgada. Pois é, né? Mas, mas o sal ele tem um sentido disso, de dar sabor. E quando ele está misturado à água, é para aspergir. E o rito antigo, a oração antiga, é de pôr em fuga o inimigo, todo tipo de maldade. Então, põe nos cantos da casa, na frente da janela. Não, se você aspergir um cômodo da sua casa, toda a sua casa está abençoada, Entendi. né? Ela já aconteceu. Mas, quando eu vou em algumas casas para abençoar, pá, quero que todos os cantos da minha casa sejam abençoados. A gente vai, não tem problema, não é? Mesmo Igual numa aquele missa padre grande. aquele dia. Sorveio, entrou nas 3 casas, abençoou tudo, foi até no banheiro. Eu lembro do meu pai vocacional, o padre Geraldo, que está no céu, ele, ele quando tinha missa e tinha que aspergir a água, isso eu não aprendi com ele, eram umas pedras desse tamaninho, uma caldeirinha pequena, e ele aspergia só à frente, ele não ia para o fundo, tudo. E a gente ficava lá, que ficava no fundo, por que ele não veio aqui? Depois ele me disse, todos vocês receberam a aspersão, né? O gesto é o que é importante nesse sentido. O ato de Então, fé, né, padre? o ato de fé. Por quê? Sacramental. O padre Uhum. acredita, você acredita. Então, pronto. Eucaristia. O padre não acredita que o que ele está celebrando ali. Eu lembro de um texto, se eu não me engano, Santo Inácio de Loyola, que ele estava rezando uma missa um dia, ou um outro Santo Inácio, um santo aí, não vou lembrar agora. E ele chorava muito quando ele lia ali a hóstia, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E as pessoas olhavam para aquilo e falavam, nossa, ele está tendo uma experiência com Deus, mística. Ele está vendo Jesus na mão dele. Depois alguns diziam que, na realidade, ele olhava para aquilo e já não acreditava mais que era Jesus. Isso é um santo da igreja. Não sei Santo Inácio, mas um santo da igreja. Sabe, é para dizer que é Santo Agostinho, mas eu não sei quem é o santo. Mas ele rezava sem fé. Ora, Ah, aquela Eucaristia valeu pelo padre não ter acreditado? Valeu, valeu, né? porque era sacramento. Eu já disse isso, pode estar na igreja todo mundo reunido, músico, padre, acólito, leitor, e ninguém ali acreditar. Aconteceu tempos na igreja, na história, que a Eucaristia era deixada de lado totalmente. Ninguém acreditava. Ah, O que a igreja diz sobre isso? Não deixou de ser Eucaristia porque o padre não acreditou. amém. Glória, ainda bem, né? É exatamente isso. Glória a Deus Agora, pela. então, a água que você recebeu, você vai aspergir na sua casa para quê? Ah, vou aspergir porque falaram que é bom. Não. Você vai aspergir porque você sabe que é um sinal, é um sacramental de Deus na tua vida. A água que você recebeu no batismo como sacramento, e a água agora que você, essa água benta, mesmo com sal, é fruto do sacramento da água do batismo. Não é o batismo, mas é fruto, né, dessa água. É água da vida, água Amém. que Deus. Ouvi alguns dias falando, padre, acho que foi na paróquia, os acordes perguntaram, por que o senhor não abençoou a nuvem?
quando tá para chover. Daí desce a água, é tudo benta. Falei, não. Perguntaram isso. Eu já quero. Acredito. Precisa de um recipiente. A água é líquida, então ela precisa desse recipiente, um copo, uma jarra, para ser abençoada, para ter o valor. Né? Você perguntou do sal, eu acabei entrando na água, porque tem essa mistura Sim, disso. Né? Mas o sal são duas coisas que a gente precisa saber. Dá sabor, né? E põe em fuga as artimanhas do inimigo. Então a gente interessante. isso. Então, a nossa casa está livre das artimanhas do inimigo de Deus. Ô, É isso. padre, tem uma pergunta aqui do Ricardo. Ele perguntou Hum. assim, ó, o sal exorcizado. Minha prima me deu uma vez e ela disse que o padre falou que nunca fosse consumido. Era para colocar na casa. Tem essa regra? Não, né? Não, não conheço. Posso estar equivocado, viu, Ricardo? Mas dá sabor. Né? Por isso que eu falo, é um sacramental. Dependendo da oração feita pelo sacerdote, ele fez uma oração específica para pôr em fogo o inimigo. Vamos imaginar isso. Então, a oração específica do padre pode ter sido nesse sentido. Agora, tem gente que traz o salzinho lá, que ele usa na refeição. Né? Não conheço nenhuma informação exata sobre isso. Se tiver, a gente se corrige depois, mas não conheço essa afirmação. Eu conheço sim a afirmação de que sal, óleo, eles podem ser usados nos alimentos. Né? A não ser que o rito antigo, de repente, transmitia outra realidade. Sinceramente, o rito antigo eu não sei. Mas o rito Uhum. atual, né, para dar sabor à vida. Pena que o missal está aqui guardadinho. A gente leria isso. Tá certo? Tá, então no caso, o sal, ele tem essa finalidade, né, de dar sabor e de, é o que? Afugentar o inimigo, as astúcias do inimigo? Pôr em fuga. Pôr em fuga. Isso mesmo, mandar embora. É Sim. uma forma de liberar a sua casa de todo mal. E por isso que é isso, às vezes, se confunde com outras denominações que têm, às vezes, alguma coisa parecida com isso. Né? Sal grosso para te tirar. Agora, com certeza, o sal não é para você tomar banho. Tomar banho de sal grosso. Fazer um descarrego de sal grosso. Né? Você pode ver outras religiões, até, se eu não me engano, a Universal usa desses, entre aspas, sacramentais. Mas aí é um outro pensamento, é uma outra linha de reflexão. A Uhum. nossa é a de dar sabor à vida. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Né? Sim. Então você tem o sentido de dar sabor. Esse é o principal sentido de receber esse sacramental na sua vida. Tá. No caso da água e do sal, né, no aspergir, pode ser feito com frequência, né? Não tem problema, por exemplo, toda semana eu vou na missa, né? Aí abençoo a água, eu tenho sal e eu posso aspergir com frequência na minha casa, todo dia, ou quando eu perceber que tem algum capiroto rondando lá, sabe? Como que eu faço uso disso na questão da frequência mesmo? Olha, vou ler um texto aqui. Quando há uso honesto das coisas materiais que não possam ser dirigidos à finalidade de santificar o homem e de louvar a Deus. Né? É quase... o necessário disso é que você seja honesto no que você está pedindo essa bênção. Então, Tá. se segunda-feira você pediu a bênção da água, e na quarta-feira, e todo dia você pede a bênção da água, nenhum problema. Né? Às vezes, abençoa aqui essa caixa da água da prefeitura e toda a cidade de Jandira está abençoada. Não. Né? Tem o recipiente e tudo. Então, quantas vezes você pedirá que se abençoe a água, você pode pedir. Tem programa de rádio com sacerdotes que todos os dias ele abençoa a água. Ou de televisão. Né? Porque isso pode ser usado todos os dias, não tem nenhum problema. Tá, tá bom. Ó, a Érica fez uma pergunta, né? Se colocar o sal bento numa água que não tá benta, essa água também se torna sacramental? É sempre louvável pedir para abençoar.
se ela não está benta, né? Às vezes, quando eu jogo um monte de água no povo, vem mais Um água. monte, um monte. Abençoa assim rapidinho, vamos embora. Vamos misturar aqui que é a mesma água. Veja, esta é a necessidade, a sua fé, né? Eu sempre recomendo que, como você acabou de me perguntar, todos os dias eu abençoar. Eu não precisa abençoar um galão de água e ficar lá direto. Não, eu abençoo todos os dias. Se eu tenho essa possibilidade, eu vou toda semana pedir para abençoar, tudo, né? Uma coisa não benta com uma coisa benta, é você misturar, realmente não tem muito sentido, né? É mais ou menos como já me perguntaram, e isso é mais grave ainda. Você pega ali, tem a Eucaristia, você consagrou Jesus, está no sacrário. Aí faltou a Eucaristia para o povo, na distribuição. Logo, logo a gente vai viver de desejar receber a Eucaristia e estar recebendo nas nossas comunidades. Mas veja, Glória a Deus. nós temos, está faltando, aí alguém fala assim, pega as hóstias que estão lá alguém já perguntou isso, pega as hóstias que estão lá no sacrário, na sacristia, põe nas hóstias, mistura e pronto. Cristo? Não. Ali tem hóstias que não são consagradas, Tá brincando? não são pedaços de pão. Mesma coisa. Claro, uma enorme diferença, como eu acabei de falar. O sacramento instituído por Cristo, o sacramental instituído pela igreja. Então, eu recomendo sempre que eu vou abençoar a água, eu vou pedir para abençoar a água e eu vou fazer a mistura de sal com água, né? Então, você vai pôr o sal lá, ficou tudo bem. Acho que não é muito legal isso, Entendi, entendeu? entendi. Então, o ideal é sempre abençoar os dois e fazer uso dos dois. O uso dos dois, Entendi. né? Tá. E outra Então, eu sempre pergunta agora. falar, Na questão do óleo, aqui, tá vendo? sim, Esse daqui, abençoado, que abençoou foi o Padre Márcio, lá da Cruz Preta. certo. Então, vamos supor, você tem um óleo. Qualquer um pode fazer uso desse sacramental, por exemplo. Eu faço visita nas casas, né? Às vezes, não agora, agora não pode, né? Mas quando pode, a gente faz visita nas casas e tal. Eu posso fazer o uso disso aqui, desse sacramental, ou não, uso na minha casa, com a minha família. Qual que é a maneira adequada de usar um óleo ungido? Então, o perigo desse óleo é que as pessoas que recebem esta unção do óleo se confundam com o óleo dos enfermos. E é sacramento Sim. que o sacerdote pode fazer. Eu sempre peço, quando trazem o óleo para abençoar, que seja óleo de cozinha, para alimento, não para unção. Agora, existe aí alguns lugares que tem essa bênção. Então, aí o padre deve ter aí a sua explicação sobre isso. Não posso entender, nunca perguntei para eles como é que eles orientam isso. Mas eu mesmo peço, procurem não usar como unção, porque confunde Uhum. as pessoas. E alguém pode dizer assim, olha, fulano de lá me ungiu com óleo. Sabe quem faz isso? A congregação cristã. Entendi. Então fica meio confuso. Então, o óleo, eu oriento, de fato, a ser usado não para ungir as pessoas. Melhor chamar o sacerdote, por mais que ele demore a ir, né? O importante é que esse óleo seja usado, seja abençoado, e eu insisto muito nisso, para os alimentos. Os alimentos. Então, não é muito recomendado, não. Se alguém Tá, recomenda, precisa perguntar por quê, né? Eu, entendi. sinceramente, eu não aconselho, não. Isso é muito... Pode confundir a ideia de sacramento, né, com o sacramental aí. Tá bom. Eu entendi. Tá. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa.
situação, né, que a gente está vivendo, essa distanciamento social, né, não estamos podendo participar da Santa Missa, e por isso que eu queria falar sobre o uso do sacramental, né, como que a gente pode estar utilizando, né, qual que é a melhor forma e evitando os excessos, né? Eu acho que num tempo de uma dificuldade, não só de agora, mas na vida, né, nas dificuldades que nós temos, que a nossa igreja ela é muito rica, né? Graças a Deus que ela nos oferece esses sacramentais para que nós possamos usar. Qual que seria a melhor maneira dentro da realidade de uma batalha espiritual, dentro dessa situação que nós estamos vivendo? Eu acho que seria importante essa orientação, né, para cada um saber como lidar dentro da sua casa, com a sua família. Por exemplo, ter o hábito de rezar com os seus filhos, né? Não só aqui no sacramental, mas como trazer a espiritualidade para dentro de casa. Veja, eu gostaria um pouco só de dizer que o sacramental, ele santifica as pessoas, como é fruto de exatamente o que o catecismo da igreja diz. Imitação dos sacramentos. Né? A palavra que tem efeitos espirituais sobre o homem, se dispõe a receber os efeitos dos sacramentos e são santificados. Tá. Eles são instituídos pela igreja. Para quê? Para a santificação de certos ministérios. Por exemplo, catequistas. Eles recebem uma bênção de envio. Tá. Questão sacramental. Ministros, o bispo envia. É um sacramental. Né? O estado de vida de um religioso ou de uma comunidade que recebe um sinal. O projeto concebido tem um sinal, que é aquela cruz com o coração. Então, aquilo é um sacramental. É um sinal de separação, de consagração, de santificação de um projeto de Deus na vida dessas pessoas. Aham. Então, por indivíduo, uso de coisas úteis para os homens. E além, só que o que é mais entendido de sacramental, as bênçãos, que é uma das partes, né? As bênçãos que a gente recebe neste tempo, como você me perguntou, nesse tempo que a gente está vivendo. Nada substitui a Eucaristia. Né? O receber a Eucaristia. Não. Né? Faz isso que é como se você praticamente tivesse... Não, você não está recebendo a Eucaristia. Então, isso é uma fome que está acontecendo no mundo. Sim. O mundo está com fome eucarística. Né? Agora, esses sacramentais nos ajudam a santificar a nossa vida. O cotidiano. Aham. Né? Depois que tudo isso acabar, todo mundo vai voltar ao seu trabalho. Então, precisa santificar o teu trabalho. Então, constantemente, todos os dias, a gente pode buscar algum tipo de sacramental. Olha, o padre acabou de dizer, se você senta na mesa com a sua família e reza, abençoa, Senhor, os nossos alimentos, é um sacramental aqueles alimentos. Então, de repente, a gente pode falar assim, não usem o sacramental todos os dias. Opa, não coma todos os dias? Né? Não podemos Sim. usar. O perigo é de usar, como eu acabei de dizer, sobre amuleto. É uma coisa que vai me dar sorte, vamos dizer assim. Não. Né? Eu uso a cruz, porque o crucifixo e pedir para abençoar, porque significa algo da história da minha fé, a salvação. Cristo morreu na cruz por mim. Eu peço para abençoar a chave do meu carro, ou o meu carro, ou um objeto que eu tenho. Se são, veja, de novo eu vou ler aqui. O uso de coisas úteis ao homem para abençoar. O carro, a chave do carro, são coisas úteis para o homem nos dias de hoje. Então, Sim. eu abençoo esse carro, eu abençoo esse objeto de devoção. As chaves da minha casa, eu abençoo, né? Ele é abençoado porque é para o uso, né? De novo, vou repetir, uso de coisas úteis ao homem. Então, toda bênção bem pensada, vamos dizer assim, o fiel está abençoando. Um dia me pediram para abençoar as cartelas do bingo. Eu estava
festa na comunidade, padre, abençoa aqui. Ah, vai, Ah, troco de ué. Então, para ver se eu ganho. Não acredito. Falei, já tem um monte aqui, todo mundo vai ganhar, porque vocês estão ajudando a comunidade. Falei assim, mas veja, a pessoa quer levar uma vantagem da bênção que o padre vai dar. Não pode. Aí não é Entendi. sacramental, aí é Era o que eu ia interesse. dizer. Às vezes, né, por exemplo, se abençoa a chave da casa, mas no sentido de que isso a casa nunca seja assaltada. Você abençoa o seu carro no sentido de que o seu carro nunca quebre. Não é essa a finalidade, né? Não. Tomara que É, ajude. Mas não então, é. mas não é a finalidade, né? Que eu use e que esse carro seja usado para o bem. Sim, Para o bem da família passear, para o bem deste que usa, do condutor, ir ao seu trabalho, né? Então ele vai rezando, né? Você vê que às vezes a gente tem também aqueles terço grandão, terço de cama. Meu pai tinha. Aí aham. sempre aparece desse tamanho. Para que você vai usar esse terção? É para pôr no pé da minha cama. A sua cama reza o terço? Eu pergunto assim. Né? Eu ponho no carro, meu terço. O para-brisa. Como chama aquele negócio que fica em cima do carro? É para-brisa, não? É, Esqueci o nome. Você é para-brisa? o Ele retrovisor, o para-brisa. retrovisor, para-brisa, sei lá. Ele reza, né? Então tem coisas assim, para algo útil, Sim, né? Usar com interesse, que não seja útil à minha fé, que não seja útil minha convivência, esse sacramental não aconteceu, porque depende entendi. muito da fé da pessoa, da fé até do sacerdote que está abençoando, né? Esse é o sentido, né? Por isso a igreja Agora abençoa travou um tudo. Existe pouquinho. bênção, tudo, né? Diga. Não é que travou um pouquinho agora do senhor. Esse finalzinho não deu para ouvir. Que parte? Não só o finalzinho Ai, mesmo, ai, acho que deu uma travada rápida aí. tá bom. Bom, mas é isso, né? Coisas úteis aos homens, à humanidade, toda a bênção. Por isso que a gente abençoa comércio, a gente é convidado para abençoar a empresa, abençoar, às vezes, a inauguração de uma obra, ou ficar bravo com Aham, o partido lá, parece que é política. Se ele for chamado, ele tem que abençoar, ele não pode negar a bênção. O que o padre entendi. já me chamou, às vezes, isso aí é uma polêmica, eu não sei o que pode dar nesse vídeo, mas eu vou falar. Às vezes, Diga. por exemplo, às vezes as pessoas pedem assim, a pessoa não vai casar na igreja, então vai casar no sítio. Padre, você Ah, pode ir lá apenas dar uma bênção? Falei, não, vai o ministro da nossa comunidade e vai rezar com vocês. Porque senão parece que o padre está simulando um sacramento. Primeiro, na nossa província, não é permitido casamento rebatizado fora da igreja. Se sim, acontecer, não é válido, não é? Então, é necessário ter uma autorização específica do bispo diocesano para que você faça uma celebração fora da igreja, né? Seja um sítio, seja um salão, e com um motivo que nos convença que realmente não pode. entendi. Realmente não é possível celebrar ali. Tá? Então, tem que ter um motivo certo. Não vai liberar só porque a pessoa quer. E aí as Entendi. pessoas entendem isso. Quantas vezes eu tive, e graças a Deus eu tenho os ministros na paróquia muito bom nesse sentido, que eles entendem, então eles mesmos vão lá fazer uma oração com a comunidade. Né? Mas Se o tem a validade do matrimônio sacramento? nenhuma, Ah, tá. fora da igreja, então por isso que o padre não é. Eles acabam alguns indo, mas não é recomendado ir por ser uma situação que pode simular o sacramento. Depois, para explicar isso, Entendi. já aconteceu com um padre famoso, essas coisas, não vou falar aqui, mas e deu anos atrás muito problema. Parecia um casamento. Como é que ele pode e nós não podemos, aqui, pobres mortais da nossa cidade? Não pode Entendi. mesmo, né? Nesse caso, seria viável, assim, por exemplo, o casal, né? Casa lá, vamos supor, entre eles, os padrinhos e a família, na sexta-feira, faz só o sacramento, né, o matrimônio, e aí vai e faz uma bênção, sei lá, um momento de oração, acho bem bênção, um momento de oração no sítio, aonde quiser, mas realizou
o sacramento na igreja. Seria isso? Isso, já aconteceu isso, de situações. E eu já fui até convidado para fazer isso. Falei, Também não. não, eu prefiro não ir. Mas Entendi. eu apresento uma sugestão de ir um membro da nossa comunidade ir lá fazer uma oração do Pai Nosso com eles. Uhum. De repente, ele pode até ir, por exemplo, nem aparecer lá com as vestes, né, que se celebra o casamento. Mas o padre aparece, o padre celebrou o meu casamento. Sim. Mas aquele padre celebrou o casamento lá no sítio, por que o senhor não vai celebrar? E, na realidade, o padre só foi lá dar uma bênção, fazer uma oração. Né? Então, às vezes, precisa deixar isso bem claro. Né? Eu cheguei já a ser convidado nesse sentido, eu preferi não ir. Eu Vou ficar entendi. bravo, mas eu não vou Imagino. não. Mas Eu isso é imagino. uma possibilidade, alguns padres talvez, não conheço, mas pode ser feito isso. Casou, né, numa sexta, e no sábado, na festa, ali o padre aparece para rezar um Pai Nosso. Né? Pode ser que aconteça, aí já, de fato, não acontece o sacramento, não. Já aconteceu antes. Né? Entendi. Não, Depende mas muito. é interessante, é importante a gente saber, né? Porque a gente se perde diante de tantas coisas, tanta riqueza que tem a igreja, e a gente acha que é do nosso jeito, né? E não é, tem todo um rito, tem toda uma regra e uma beleza por trás disso tudo, né? Uma beleza que só a igreja nos traz, né? É importante. Isso. Eu sempre privo nessa situação, o que a gente faz? Se eu tenho dúvida, eu vou falar com o meu bispo. Olha, quantas vezes eu tive que conversar com ele, aconteceu isso aqui. E Dom João, graças a Deus, ele tem essa abertura de diálogo comigo. Pelo Aham. menos comigo. É bom. Então, ele dá a orientação. E aí, né, algumas coisas dependem do próprio sacerdote fazer, outras coisas dependem do próprio bispo orientar ou não. Né? Mas temos esse caminho. Agora, eu quero insistir nisso. Né? Nesse tempo que a gente está vivendo, viver bem os sacramentais, sem ser um amuleto, acreditando que é canal de bênção, é fruto de santidade na vida da Ótimo. pessoa que recebe essa bênção, vale a pena a gente insistir. O que eu posso fazer? Né? É Uhum. uma bênção especial. Vale a pena. Não, Sacramental, eu sei muito desde quando eu me ordenei, porque eu sempre gosto de abençoar a água, né? É eu muito percebi, padre. Eu percebi. abençoar Eu a não água, faço mais escova no cabelo na missa de terça-feira, já falei pro senhor, né? a chapinha, Não, não pode. dá. Não dá. Sai de lá que nem um passarinho molhado, toda pingando. É, e tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta também. Ué, mas não Mas gosta, mas tá lá toda terça-feira, né? É uma benção. é, sai correndo da água. Eu já decidi. Um dia eu até brinquei e depois eu tive que me retratar numa comunidade porque as pessoas entenderam. Mas eu falei assim, olha, gente, o que eu sei, quem foge da água benta é o capeta. Então eu não vou. Ele quer lá para fora na igreja. Falei, então eu não vou mais correr atrás de você. A pessoa ficou preocupada, eu chamei, não, estava brincando. Mas você não quer mais? Quer que eu molhe você? É só avisar. Tem não sei se ela vai ficar brava, mas a Luane, por exemplo, que era Aham. do Ministério, ela veio e me explicou, padre, eu tenho uma imunidade baixa, eu não posso tomar muita água nesse sentido, porque no outro dia, sempre na terça, no outro dia eu tô tomando soro lá, alguma coisa. Quando ela me falou isso, eu entendi. Então aí, sempre que eu chegava perto dela, eu já sabia. Então sempre algum músico fala, padre, eu tô gripado, não sei o quê. Então a gente já vai entendendo. Então se a pessoa vai conversando, até porque o padre não precisa fazer isso, molhar todo mundo, como a gente acabou de comentar. Apenas um gesto de celebração, de alegria junto com o povo de Sim. Deus. E como fica alegre, né? Como fica? Há 10 anos é assim. Né? Então deixar nós. Mas é um sacramental, veja. A bênção que relembra o nosso. Veja, para mim, a bênção da água, ela é espetacular e o gesto que tanto eu como outros sacerdotes fazem. O que é a própria oração de bênção da água? Relembra o nosso batismo. Sim. O que é o nosso batismo? É uma grande alegria.
né? Aquele povo sendo banhado, o povo, né, sente uma alegria que deveríamos sentir todo padrinho, mãe, pai, quando batiza, uma grande alegria de ter batizado seu filho. Eu costumo dizer que é o Aham. maior presente que os pais dão para os seus filhos é o batismo, né? Se esperar para batizar mais tarde, batiza logo. Acho muito bonito isso. É muito bonito a gente entender esse sentido da água, né? É um sentido de Aham. conversão, de lavar do pecado e uma grande alegria. Qual é o grande momento do batismo de uma criança que os pais mais riem? Quando o pai joga água na criança. É verdade. Orar, se ela vai pular. Então, ali, aquele, você pode olhar as fotos, os bons fotógrafos conseguem ver os pais, os padrinhos sorrindo. Por quê? É uma grande alegria acontecendo ali. A pessoa está recebendo o batismo. Claro que a água benta não é a água do batismo, é a água benta que relembra o Sim, nosso batismo. Muito entendi. bom. Legal isso. Não, mas é bom, é importante saber, porque a gente caminha numa superficialidade tão grande, né? A gente acha que sabe alguma coisa, e aí quando você vai ver. E eu gosto muito do uso do sacramental também, eu gosto. E quando eu me deparei nessa realidade de começar a usar, aí surgiram-se algumas dúvidas, né? Falei, eita, peraí, né? E agora? E aí fui buscando algumas coisas, eu gosto muito da água, eu gosto do sal, faço uso com frequência, né? E por isso que eu falei, preciso conversar com o padre para trazer essa realidade, porque tem muitas pessoas que nem sabem, né, desse sacramental, ou sabem, mas não têm a prática e nem sabem como usar direito, né? E faz amuleto, e enfim, acaba perdendo todo o sentido, né? Exatamente. Veja, toda devoção. Eu não sei, por exemplo, nós temos uma copadroeira chamada Santa Rita. O sentido da bênção das rosas de Santa Rita talvez não seja o mesmo da de Santa Teresinha. Então, quando Uhum, eu falo as rosas, eu tenho que explicar para o povo, né, qual o sentido da bênção, qual a história da rosa de Santa Teresinha e qual a história da rosa de Santa Rita. Por exemplo, entendi. começar a estudar esse tempo aí na comunidade lá, porque em maio nós vamos fazer, de uma forma ou de outra, vai acontecer a festa de Santa Rita. O que É. significa essas rosas? Né? E a gente tem que estudar, né? Para abençoar. Lírio de São José, o que significa? Por que abençoar? Né? Tem algumas coisas de São José ou de outros santos são mandingas, né? E de outras que se apropriaram da fé. Então, posso fazer? Não posso fazer? A gente sempre, quando ver uma coisa nova sendo abençoada, precisa entender o que sentido tem isso. Qual sentido tem? As crianças fazem primeira comunhão, sempre pedem, abençoa o terço para nós, Padre. Né? Eles vão receber um grande sacramento, que é o da Eucaristia. Mas aquele tercinho vai marcar o dia dele, da primeira comunhão daquele jovem, daquela criança. Sacramental, em vista do sacramento que eles vão receber. Então, dá para fazer várias ligações nesse sentido. Uhum. Não, interessante, é muito bacana. Então, vamos aproveitar, né? Não só nesse tempo, mas para levar para a nossa vida essa prática do uso do sacramental, né? Eu acho que o mais prático de ter em casa é a água e o sal, né? Mistura os dois, asperge na casa, né? Para a família beber a água, o sal na comida, se puder o óleo também, né? É uma forma da Isso. gente, pode-se dizer assim, trazer um pouco do céu para dentro da nossa casa? É a experiência da santificação. Né? Deus nos santifica pelos sacramentais através da igreja que ele constituiu. Né? Amém. Sacramentos ele já nos dá. É ele que instituiu. A igreja instituiu esse sacramental para em vista da nossa santificação. Então a gente deve viver sempre bem a nossa santificação. Então, se eu usar esses sacramentais, a água, o sal e o óleo, para a minha santificação e para a santificação da minha família, amém, é isso. Ah, eu vou usar esta água para o meu filho beber para ver se ele arruma um emprego. Olha, se ele se santificar com a água, ele entender esse mistério, Deus levanta ele para procurar um emprego. Ele me procura. Isso. Gostei. Um pouco daquilo que eu recebo. Por isso que é a minha fé. Aquilo que Aham. eu recebo, eu posso santificar. E aí, este que bebeu a água
que santificou, que conseguiu o seu emprego, vai santificar o seu emprego, porque vai testemunhar, agradecendo a Deus pela graça que ele recebeu. Foi a água, a água foi um instrumento, um sinal de levantar a pessoa para arrumar o emprego dela. Aham, entendi. Sim. É muito importante isso. É muito importante saber. Padre, a gente tem 7 minutos para finalizar. Eu queria que o senhor se posicionasse aí para a gente tirar uma fotinha. Ah, é? O senhor sabe que dá para tirar uma fotinha? Não. É, só fica Nem- bem posicionado aí na tela. Eu vou pedir para o Gustavo e para a Érica. Eles vão bater uma foto nossa, tá bom? Eu estou todo Isso branco, aí. no banco, e a parede de casa é branca. É, vai aparecer só o seu rosto, assim, ó. A boca redonda. É, vamos ficar quietinho aí que eles vão bater a foto, tá bom? Dá um sorriso aí. É. Ah, não, tira esse Corinthians daí, vai. Pelo amor de Deus. Então, tá bom. Vamos Vamos lá. lá. Sorria. 5 segundos. Aí, pronto. Bem fechado, tá bom. Eu queria agradecer o senhor, né, por esse tempo que o senhor disponibilizou para nós. Foi uma bênção, uma grande graça poder conversar com o senhor. Eu sou suspeita a falar, né? O senhor sempre presente, sempre nos auxiliando, nos direcionando como diretor espiritual do projeto, concebido pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus pela vida do senhor. Não vejo a hora de voltar para casa, casa com C maiúsculo, né? Não vejo a hora de voltar para casa, de Caso. estar na igreja, né? Na casa do Pai mais uma vez. Mas louvado seja Deus. Eu queria que o senhor desse uma bênção para nós, né? Para a gente finalizar esse momento. Vamos sim. Bom, à luz da palavra de Deus, Efésios, capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo por causa de vós, vindos do paganismo, suponho que ouvistes falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério, como assim me expus em poucas palavras. Lendo-me, podeis perceber o entendimento que tenho do mistério de Cristo, mistério que não foi manifestado nas gerações passadas. Só ultimamente ele foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Eis o mistério: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa, no Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Desse Evangelho eu fui feito ministro, pelo dom da graça que Deus me concedeu, segundo a força de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça: anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido, desde toda a eternidade em Deus, que tudo criou. Em Cristo, pela fé que temos nele, conseguimos plena liberdade de nos aproximar confiantemente de Deus. Por isso eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós. É a vossa glória. Por essa razão dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e da terra. E por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do seu Espírito, Amém. Glória a Deus. ao homem interior. Que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, que estejais enraizados e bem firmados no amor. Por esta graça, por este amor, anunciando o Evangelho de Cristo, você possa receber esta bênção, a bênção de fortaleza, a bênção de espera em Deus. Você que nos acompanha, toda a sua casa seja invadida agora pela graça de Deus, todo o seu coração acalmado, e a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, possa reinar em teu coração. A todo projeto, concebidos pelo poder do Espírito Santo, agradecemos por tantas graças que o Senhor vem derramando. E sobre todos que nos acompanham por este momento, sejam abençoados e santificados.
por Amém. intercessão da Virgem Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Padre. Deus abençoe Amém. muito. Quando que é a próxima missa para a gente divulgar aqui para o pessoal participar, acompanhar? Amanhã, às 8 horas da noite, missa das mãos ensanguentadas de Jesus. Tá. Na sexta, às 8 também, missa Maria passa na frente. Vamos fazer 3 novenas nesse tempo, começando sem a presença do povo e terminando com a presença do povo, se Deus quiser. Com a graça de Deus. Vamos nos preparar para isso. Ó, tem um Amém. pessoal aqui, Padre, que eu acho que o senhor já foi pai delas, viu? Tem a Ana Show. aqui, ó. Vê aí se o senhor conhece alguém. Ana, falou Ana, que o senhor é um paizão. é que eu sou ruim de mexer nessas coisas? É Ó, da onde? O Vitor também entrou aqui, seja bem-vindo. A gente está finalizando já, mas sejam bem-vindos. Ah, a Ana é da Cristo Rei, lá das missas. Isso, Dois ela jarros. falou mesmo. Era muita água, né? Deus abençoe. Ó, o Vitor, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Vitor, Deus abençoe, meu filho. Santifico. Que bom. Pois é. Tá finalizando, tem só 2 minutinhos. A gente agradece muito e vamos ver se a gente consegue mais para frente marcar um outro dia, né, com um outro tema, de repente fazer um momento oracional também. Acho que é importante, né, estarmos juntos aí nesse momento, tá bom? Boa noite, podemos sim, vamos fazer, né? Com muita graça. Você que não acompanha o YouTube da Paróquia São Francisco, vai lá, dá uma olhadinha, já tem muitas missas lá gravadas e também vamos usar para 20 bastante. segundos para acabar. Termina de falar aí, tá acabando. Tá bom. E Deus abençoe, Ari. Se inscreva lá Amém. no YouTube. Tá Tchau. bom. Deus abençoe. Tchau, tchau.